Olá, minha querida aluna, meu caro aluno, continuando nosso curso de Direito Civil, vamos agora conversar um pouquinho sobre fatos, atos e negócios jurídicos. E para essa nossa conversa, a gente começa vendo o que é fato jurídico, depois a gente vai conversar sobre o que é ato, até a gente chegar na figura do negócio jurídico. Beleza? Então, repara bem. O professor Caio Mário faz uma definição muito sucinta e precisa do que é fato jurídico. Ele diz assim, olha, é o elemento gerador de direito. Como assim? Toda vez que você olhar para fato, fato é o acontecimento. Fato vem a ser o acontecimento. Então, como assim fato é o acontecimento? Todo fato, a chuva que cai, a morte, um contrato, o casamento, tudo isso é um acontecimento, tudo isso é um fato. A partir do momento que tudo isso é fato, os fatos se dividem em dois tipos, jurídicos e ajurígenos. O que é jurídico ou ajurígeno? O que é isso? Fato jurídico é aquele fato que através dele, ou seja, através daquele acontecimento, por meio daquele acontecimento, eu tenho a aquisição, a modificação ou a extinção de direitos. Então, toda vez que eu tiver aquisição, modificação ou extinção de direitos, eu tenho o fato jurídico. Então, repara bem o seguinte, a ideia do fato jurídico é justamente isso. É como diz o Caio Mário, é o elemento que vai gerar direitos. Como assim o elemento que vai gerar direitos? Através daquele fato, daquele acontecimento, um direito é adquirido, um direito é modificado, um direito é extinto. Isso o que você tem que raciocinar? O que você tem que nós dois aqui temos que raciocinar? Que nem todo acontecimento irá gerar aquisição, modificação e extinção de direitos. Nem todo acontecimento vai gerar isso. Por essa razão, nós temos acontecimentos que são ajurígenos, que através desses acontecimentos não há nenhuma aquisição, nenhuma modificação, não há nenhuma extinção de direitos. Então, por exemplo, a chuva que cai, em princípio, não há nenhuma aquisição, nenhuma modificação, nenhuma extinção de direitos. Mas por que eu falo em princípio? Porque se caiu uma tempestade e destruiu uma propriedade, passa a haver uma extinção de direitos. O direito de propriedade extinguiu ou modificou ali. Então, esse fato passa a ser jurídico. Então, o que eu quero chamar a atenção de você? Que o que vai diferenciar fato jurídico de fato ajurígeno, o que faz essa diferença não é a origem. É sim o que? A produção de efeitos. Se eu olhar assim a chuva, ela por si só não gera nada. Mas se essa chuva destrói uma propriedade, ela passa a ser um fato jurídico. Então, você vai olhar para o efeito que está produzindo aquele acontecimento. Então, a partir de agora, eu não sei te afirmar se o sol que brilha é fato ou não é fato. Em princípio, não é fato jurídico, é ajurígeno. Mas se você olhar para a pessoa que adquire a energia solar, ela está adquirindo um direito, é fato jurídico. Entendemos que a ideia aqui é na produção de efeitos. Por isso que o fato jurídico é o que produz a aquisição, modificação e extinção de direitos. É o que vai produzir a aquisição, a modificação ou a extinção de direitos. Fato jurídico é isso. É o que vai ter a produção da aquisição de direitos, a produção de modificação de direitos ou de extinção de direitos. Combinado? Vamos seguir? Definição de fato jurídico, portanto, na doutrina. Que, na verdade, se você guardou isso aqui, é o que me interessa. Eu só vou botar exemplo dos livros só por uma razão, porque aí pode ser que você, lendo um livro, poxa, as palavras eu não entendi direito. Então, normalmente os livros vão trabalhar com definições muito parecidas com essas duas aqui. Então, eu vou trabalhar mais para que quem estiver lendo o livro saber que, de repente, o que a gente está falando está encaixando direitinho, só muda, às vezes, a palavra.
Então vamos lá. Definições de fatos jurídicos na doutrina. Primeiro, são acontecimentos em virtude dos quais se começam. O começam é o que eu falei de aquisição, né? Porque com a aquisição você começa um direito. Modificam ou se extinguem. Ao invés do Caio Mário falar adquire, começam, modificam e extinguem direitos, ele fala assim, começam, se modificam e se extinguem relações jurídicas. Beleza? Então, a ideia é a mesma, é que através desse fato, desse acontecimento, eu tenho o quê? A aquisição, a modificação, a extinção de relações jurídicas. Beleza? Embaixo, são acontecimentos que decorrem o nascimento, a subsistência e a perda dos direitos. A diferença do nosso Washington de Barros, que é um autor também clássico, para o Caio Mário, e que de repente numa prova pode ser explorado, é que ele acrescentou uma palavrinha. Ao invés, todo mundo fala assim, aquisição, modificação e extinção de direitos. Ele fala assim, aquisição, só que ao invés de falar em aquisição, ele chamou de modificação, subsistência e perda de direitos. Ele usou a palavrinha subsistência. Então, juntando todo mundo, o que eu chamo a atenção de você? Acho que juntando todo mundo, eu caio aqui. Qual é a principal característica do fato jurídico? A principal característica do fato jurídico são os efeitos jurídicos produzidos. Pois, através desses fatos, o quê? Através desses fatos, nós temos o quê? A aquisição, modificação, conservação, reconhecimento. Muitas vezes você reconhece um direito, paternidade, por exemplo. Defesa de direitos, ações que você vai entrar em juízo para defender direitos. Extinção de direitos. Aqui eu tentei aumentar o leque desses efeitos. Então, falando em aquisição, modificação, a conservação é a subsistência que o nosso Washington de Barros falou. Reconhecimento, defesa, extinção de direitos. Agora eu queria voltar para cá. O que caracteriza o fato jurídico é a potencialidade dele produzir efeitos. Então, por exemplo, a morte. Existe uma potencialidade dela produzir efeitos. Se naquele caso concreto ela não produziu, ou seja, não teve uma aquisição de propriedade, por exemplo, não muda nada para a gente, mas houve a potencialidade. Exemplo, o nascimento, a morte, o casamento, o contrato, o reconhecimento de paternidade, a própria chuva, que é uma tempestade, tudo isso pode ter uma potencialidade de produção de efeitos. O que você tem que se tocar numa prova mais difícil é que não há necessidade do efeito ter sido produzido propriamente dito. Apenas a necessidade de haver uma potencialidade de produzir efeitos. Uma potencialidade desses efeitos serem produzidos. Combinado? Vamos seguir? Continuando agora. O fato jurídico, ele pode ser em sentido estrito ou amplo. Como assim, Guerra? Esse fato jurídico que a gente está tratando até agora, ele é chamado de fato jurídico em sentido amplo. Então, esse fato jurídico que separa do ajurígeno é o fato jurídico em sentido amplo. Então, na sua prova, o que até agora caiu, o que até agora a gente explicou, pode cair como? Primeiro, perguntar a diferença entre fato jurídico e fato ajurígeno. Primeira pergunta. Segunda pergunta, ele perguntar o que é fato jurídico em sentido amplo. É o que a gente estudou até agora. Que através dele há o quê? Aquisição, modificação, extinção, subsistência, conservação, defesa, tudo que a gente viu até agora de direitos. Esse fato jurídico em sentido amplo, ele pode se dividir em dois tipos. Natural ou humano. Joia? Como assim natural ou humano? Vamos dissecar isso? Então, vamos devagarzinho. Primeiro, para deixar bem claro, tentar fazer a aula mais didática possível. O que a gente falou até agora é o fato jurídico em sentido amplo. É aquele que dá origem aos direitos. É aquele que há aquisição, modificação, declaração e extinção. Ele pode ser o quê? Natural ou humano. Quando ele for natural, o que significa ser natural? Significa dizer que ele independe da vontade humana.
onde não há participação do homem, a produção de efeitos vem através de um fenômeno natural. A produção de efeitos não vem através da vontade humana, não há participação humana. É o caso, por exemplo, de quê? De uma tempestade que destrói a propriedade. É o caso, por exemplo, do nascimento pela ótica de quem está nascendo. Então, nesse caso, a gente diz o quê? Que é um fato jurídico em sentido estrito. Então, muito cuidado agora. O que é fato jurídico em sentido estrito? É o acontecimento que gera aquisição, modificação e extinção de direitos, mas é aquele acontecimento que independe da vontade humana. Então, o fato jurídico em sentido estrito é um evento natural que não há participação do homem, em que há o quê? A produção de efeitos. Então, um bom exemplo, uma tempestade que destrói a propriedade. Beleza? Repara só, então, devagar aqui com a história. Se na hora da prova perguntar qual a diferença entre fato jurídico em sentido amplo e sentido estrito, qual é a diferença? O sentido amplo é o gênero, que está se referindo a todo aquele acontecimento que gera aquisição, modificação e extinção de direitos, que produz efeito jurídico. O que é o fato jurídico em sentido estrito? É esse acontecimento que há o quê? Que há a figura da natureza, ou seja, não há participação humana. O sentido estrito é o que independe da participação humana. E ele pode ser ordinário ou extraordinário. O ordinário é aquele que é previsível, aquele que é comum de ocorrer. E o extraordinário vem a ser o imprevisível. O extraordinário vem a ser o imprevisível. Então, o ordinário é o previsível, enquanto que o extraordinário vem a ser o imprevisível. Beleza? Joia até aí. Então, por exemplo, se é corriqueira, tempestade naquela localidade, eu estou em fatos ordinários. Se eu consigo prever, se é uma coisa comum de ocorrer, é o ordinário. O extraordinário não, é aquele que é absolutamente improvável de ocorrer, imprevisível, inevitável. Isso é importante. Você fala assim, poxa, Guerra, a aula de hoje está assim, muito retórica, classificação disso, classificação daquilo, mas isso tem importância? Pô, muita. Guerra, por que eu tenho que saber isso? Porque cair em prova, é óbvio, mas além de cair em prova, pode cair na prova lá na frente. Como assim cair na prova lá na frente? O cara fala, por exemplo, em caso fortuito e força maior. Aí acontecimentos extraordinários, imprevisíveis. Então, ao longo do seu estudo, esse negócio de ordinário e extraordinário tem relevo, essa história de fato jurídico tem relevo. Você não vai achar que o relevo está apenas aqui no início, em termos de, eu tenho que classificar, vou classificar sem entender nada. Não, não. Toma cuidado, que cai aqui, mas cai também o quê? Lá na frente, beleza? Dentro de outros assuntos, como caso fortuito e força maior. Continuando agora. O fato jurídico em sentido estrito, como eu te falei, ele pode ser ordinário ou extraordinário. Só que, além do fato da natureza, a gente tem o fato o quê? Humano. Então, volta aqui só para mim, só para você entender onde a gente está. Então, a gente viu o fato jurídico em sentido amplo, que se divide em natural ou humano. Esse aqui é o fato jurídico em sentido estrito. Não é isso? Então, agora, a gente vai olhar para esse aqui. Agora, a gente vai olhar para esse fato humano aqui. Beleza? Vamos seguir? Continuando agora. Os fatos humanos são acontecimentos que dependem da participação. Alguns autores utilizam a expressão vontade humana. Toma cuidado que eu queria chamar a atenção disso. No primeiro momento, são aqueles acontecimentos que dependem da participação humana. Beleza? Só que algumas pessoas não chamam de participação humana, chamam de vontade humana. Eu, particularmente, prefiro participação humana. Tá? Mas aí é questão de preferência, sua prova não vai por aí. Tá joia? Esse fato humano, ele pode ser voluntário ou involuntário. Quando ele for voluntário, ele é o fato jurídico em sentido amplo. A aula de hoje tem negócio de sentido amplo, sentido estrito o tempo todo. Tem, mas com um pouquinho de calma a gente vai vencer.
E tem o involuntário, que é o ato ilícito. O ato ilícito, a gente vai estudar mais à frente. A gente vai ter uma aula só para ato ilícito. O ato ilícito é aquele que gera o dever de indenizar. O ato ilícito aqui não quer dizer que o ato é ilegal. É um ato que causa um dano a alguém. E por causar um dano a alguém, o agente causador do dano agir com dolo ou culpa causando um dano a alguém, ele vai ter o dever de indenizar. Então, esse ato ilícito gerará essa responsabilidade civil. Beleza? Seguindo agora. Vamos de olho aqui. Esse ato jurídico em sentido amplo se divide em ato jurídico e negócio jurídico. Beleza? Só um parênteses aqui que tem muito amplo e muito estrito hoje. Normalmente, esse ato jurídico em sentido amplo, quando cai em prova, ou cai com essa expressão em sentido amplo, ou cai para diferenciar de fato jurídico. Ele conta uma história para você e ele quer saber se aquilo é um fato ou um ato. Beleza? Ele conta uma história para você e ele quer saber se aquilo é fato ou se aquilo é ato. Legal? E aí você sabe que você está no sentido amplo. Agora, daqui para frente, a pergunta não vem assim. Daqui para frente vem a pergunta: qual a diferença entre ato jurídico e negócio jurídico? De toda essa parte que a gente está vendo, talvez que seja mais importante. Por quê? Porque o Código Civil adota o negócio jurídico, o Código Civil regula o negócio jurídico. Então, de certa maneira, diferenciar negócio jurídico de ato jurídico tem sua importância. Beleza? Então, vamos lá. O que é ato jurídico? Preste atenção. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor Guerrinha? Quer continuar assistindo essa... De novo. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do grande professor Guerrinha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o curso de Direito Civil, parte geral, aí, bastante ampliado, com o professor Guerrinha? Então, convido vocês a se matricularem nessa isolada aqui do LAC. São 27 videoaulas, no total de 18 horas de carga horária. São 60 dias de acesso e investimento apenas R$40. Só aqui no LAC Concursos que você tem essa opção. Aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. Pode acreditar, pode confiar, pode fazer a sua matrícula sem medo de ser feliz, porque eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com o nosso serviço. Outra coisa, você quer esse material da aula? Agora, desse vídeo aí, você quer esse material? Você pode então clicar no link aqui embaixo, que você vai poder assistir, vai poder baixar, fazer o download desse material gratuitamente aqui no LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.